Produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Okay. Everybody say, oh, 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 na 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 na, oh, 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 na 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 na, oh, 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 na 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 na, oh, 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 oh. Olá, internautas, sejam bem-vindos! O Lá em Casa de hoje está começando. E no programa de hoje a gente vai conversar com a Daniela Foloni. Ela é jornalista e ela que escreve aquelas matérias legais para nós mães e que discute os assuntos que acontecem lá na nossa casa com os nossos filhos. Já passou pela sua cabeça, ou você já teve curiosidade de saber quem são essas pessoas, ou esses jornalistas que escrevem essas matérias para nós mães? Pois é, agora hoje aqui no Lá em Casa você vai ter a oportunidade de conhecer. Daniela Foloni, editora da revista Cláudia Bebê. Tudo bom, Daniela? Tudo bom, Vanessa, tudo ótimo. Obrigada pela sua presença, viu? É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Daniela, que assunto hoje em dia está mais em pauta entre as mães, assim? Tem algum assunto que, quando vocês colocam na revista, sempre faz sucesso? Olha, o que faz muito sucesso é quando a gente fala de conciliar filhos e carreira. É uma das coisas que as mulheres vivem se questionando, querendo saber como é que faz para lidar com a culpa, para lidar com um monte de tarefa que vem quando você tem filho para se dividir em mais pedaços, mais pessoas, né? Mais pessoas dentro de uma só. Então, isso faz muito sucesso quando a gente coloca. Esse é o verdadeiro clichê mal do século, não é não? É verdade. As mulheres hoje... É porque eu acho que as mulheres hoje, elas todas trabalham, né? Assim, a carreira é muito importante. Quando você tem filho, parece que você não tem como... Parece que não vai dar certo pra juntar tudo, né? Pra juntar filho, pra juntar o marido, administrar a casa que vira uma empresa, a casa que você tem que ter comidinha fresca, você tem que ter uma estrutura pra criança, não é simplesmente quando você tá só, você e o seu marido, que você pega, a geladeira não tem quase nada, não. Tudo bem, come Tudo fora. bem, come fora, não, é diferente. E além de tudo isso, a carreira, que o que é importante para a realização pessoal, é o dinheiro, a independência financeira, tudo isso. Então, dá meio que um baque logo na gravidez, assim, você fala, meu Deus, agora eu tô com esse barrigão, eu não tenho mais o pique de antes, e eu preciso... O que meu chefe vai falar? O que eles vão pensar, né? E aí você fica meio... Será que vão me dar um desconto? Ou vão achar que eu tô fazendo um corpo mole? Então começa desde a gravidez, eu acho, essa dificuldade. Ou então quem tem um negócio próprio, como é que eu vou fazer? Se meu negócio eu não tô lá pra tocar... Depende de mim, às vezes é Depende pior de ainda, mim, né? é A gente pior fala, ainda, ser dona do próprio negócio é fácil, você quer ser chefe. Aí é que você se engana, né? Porque depende de você, né? Aí é difícil também. Ou você tem um sócio, você vai falar pro seu sócio, olha, tô grávida, né? Aí vai falar, perdi a sócia. Perdi a sócia, sobrou pra mim agora, ela vai querer cuidar dos filhos, né? E não dá pra conciliar tudo. Muda tudo, né? Muda tudo, mas dá pra conciliar. E elas gostam, gostam de toda discutir. mulher gostam quer discutir, precisa dessa fase de você deixar de ser só você, deixar do seu umbigo girar em torno de você pra a sua vida girar em torno do umbiguinho do seu filho, sabe assim? De você mudar isso e de repente falar, não, dá pra conciliar tudo e ser feliz, assim, né? Consegue? Consegue. Ai, que bom, mães. Vocês que estão em casa assistindo, leiam. Quando que é a próxima edição da revista Cláudia Bebê? Olha, a próxima edição sai agora no fim de abril. A revista é bimestral. Então ontem a gente fechou uma edição. Que delícia! E aí tem um monte de matéria legal. Tem uma justamente falando sobre chama Suave Primeira Despedida. Como você faz o tchau quando você volta a trabalhar. Então a gente entrevistou especialistas e aí a gente fala como ela faz quando ela vai deixar numa escolinha, quando vai deixar na casa da avó e quando vai deixar com a babá.
Então tem todo um ritual para cada situação. Ai, que ótimo. Porque essa outra questão eu acho que também é bem preocupante para nós mães, né? O que eu faço, né, com meu filho? Eu deixo com a babá, deixo na minha mãe, deixo na escolinha o dia inteiro. As 3 opções a mãe não quer aceitar, né? Não Porque quer, na verdade não. ela que quer ficar com o neném. Ela queria fazer todos os papéis, né? Mas na matéria, o que a gente viu com os especialistas, o que a gente fala é assim, você tem que escolher aquilo que é mais interessante para a sua configuração de vida. Não existe uma fórmula perfeita, existe a sua fórmula, o seu jeito, né? Então, assim, pode ser uma escolinha, mas você tem que estar segura que a escolinha vai ser legal, que você vai ficar segura com a escolinha. Na escola. Babá, legal, treina a babá antes, sabe? Faz uma preparação. Também não acha que é porque a babá tá lá o tempo todo, que a criança não vai sentir só falta, que você pode do dia pro outro voltar a trabalhar, que não vai sentir, não. Tem que treinar, tem que acostumar a babá a fazer algumas coisas que você fazia enquanto você tava de licença. E fazendo uma passagem, né? Ou a avó também é bacana. É legal, tem aquela coisa do afeto familiar, né? Da mesma, às vezes a mesma questão de educação, às vezes você vai entrar em conflitos com a sua mãe, porque também, não é às aquilo. vezes pode piorar. Então, assim, cada um vai ter um jeito. Vai ter um pró e um contra, inclusive, tudo né? Vai ter pró e contra. E além disso, vai ter assim, você vai poder achar, acertei, errei, eu deixei com a minha mãe. Agora eu acho que tem que pôr na escolinha. Quando não deu certo, eu não estou segura de pôr na escolinha. Acho que tem que ser uma coisa assim, que a mãe esteja tranquila. É isso que a gente procura na revista, sempre esse nosso drive, é assim, a gente quer deixar essa mulher tranquila, sabe, assim, no controle da situação, assim, na medida do possível, porque filhos deixam a gente meio... Eles tiram a gente do controle. Eles controlam, mas você tá tranquila pra lidar com as coisas que acontecem, eu acho que isso que é importante. Assim. Pra gente poder passar pra eles isso também, né, porque justamente. senão, se eles sentem que a gente tá insegura, aí, amiga... Não, e é justamente isso, assim, se você passa que você tá lá sofrendo, e você vai se despedir, fica, ai, mamãe vai embora, não sei o que, e vai e volta da vez, a criança começa a absorver aquilo e fala, nossa, é uma partida, é muito ruim mesmo, é muito ruim. Agora se você falar, olha, mamãe vai trabalhar, mamãe gosta do que faz, eu vou lá e volto à noite, você vai ficar bem e tal, a criança, ela vai sentir, claro, ela te adora, te ama, né? E é um vínculo absurdo mãe com filho, a gente sabe disso. Mas ela vai se adaptar a outra situação, né? Então, é mais fácil, né? Você vai ter que tornar as coisas mais fáceis. A gente tem que ir tornando as coisas fáceis. Não dá pra ver tudo monstro, né? Dramatizar demais. Né? Porque já é sofrido, né? Já é ruim. Não vamos falar que é fácil. Não é difícil, mas se ainda carrega mais um peso do que já tem aí, nossa, fica um horror, né? E passa pra criança. Aí a criança começa a demandar, né, mais atenção e fazer drama na hora de ir pra escolinha, ou de ficar em casa. E aí aquilo vai ficando dia a dia muito duro. Aí fica mais difícil você falar, não devia ter tido filho. Ou, vou abandonar minha carreira. Aí começa a parecer que nada é compatível. Aí começam as crises todas desencadeando, né? Porque uma coisa desencadeia a outra. E você tem 2 filhos, né? Tenho 2 filhos. Como é que você, trabalhando numa revista dessas, que conta pra gente, né? Que entrevista as pessoas e conta e traz pra gente essa informação. Como é que foi pra você voltar a trabalhar depois de ter os bebês? Então, na verdade, não foi fácil. Foi difícil, assim. Você é uma mulher comum, então. Não, e assim, o mais engraçado é que você trabalhando na revista, tendo acesso a tantas informações, conversando com tantos especialistas, você se sente meio na obrigação de fazer de dar o exemplo, de dar o exemplo. Ou então de fazer, falar, poxa, eu tenho tanta informação, por que eu não aplico, né? Então, assim, é fácil falar, mas e no dia a dia lá, vamos ver. Eu, no primeira, eu deixei minha filha com a minha mãe durante 1 ano. E foi super legal, foi bom, eu fiquei mais segura. Ficar muito segura de ter uma babá, de deixar na escolinha. Como eu tinha essa facilidade, entre aspas, porque minha mãe morava longe da minha casa e eu tinha que ficar... Meu trabalho era longe da casa da minha mãe, então eu tinha que... então você tinha essa deixar todos os dias na casa da minha mãe. Quando eu saía, passava pela minha casa, que era no meio do caminho, e ia buscá-la na casa da minha mãe. Então não foi fácil. Aí chegou uma hora que eu falei, vai pra escolinha, é meu período e tal. Então eu já vou pôr na escolinha, já vou querer ter uma babá e tal. Aí consegui uma pessoa legal. Quando veio o Felipe, a Isabela tá com 3 anos e 8 meses, o Felipe agora tá com 1 ano e meio. Quando veio o Felipe, eu já tava meio que no esquema, né? Assim, a babá já era bacana, já tava em casa, quando ele nasceu ela já tava lá.
E assim, mas o que acontece? O dia a dia de trabalho é sempre puxado numa redação, então às vezes você fica até de madrugada fechando. E eu mesmo comecei a me questionar se era aquilo que eu queria, assim, ficar numa empresa, ter um compromisso de ir todos os dias para um lugar, ficar naquele lugar e voltar à noite. E, enfim, e eu fazer questão de levar a Isabela na escola. Então você começa a ver o que você faz questão, você como mãe, como é. Tem gente que não faz questão de levar na escola, porque acho que não faz. Pode Tudo ser, bem, tem outras prioridades, né? Tem outras prioridades. Eu fazia questão. Então eu pegava, ia trabalhar, saía correndo, pegava a Isabela, levava pra escola, voltava, depois saía correndo de novo pra buscar lá na escola e voltava pra lá. Então assim, era uma loucura. E aí começou a não dar muito certo e eu comecei a falar, bom, mas o que é mais importante? Eu fazer essas coisas com os meus filhos, eu focar na minha carreira, porque ficar desse jeito vai ser uma bagunça. Aí eu falei, não, o mais importante é eu encontrar outro caminho. E eu vi que eu tava querendo trabalhar em home office e tal. E aí deu certo. Então, o que aconteceu? Fizemos um esquema que eu continuo editando a revista, mas fazendo home office. E assim, eu consigo estar mais perto deles, entre aspas. Eu consigo não me deslocar tanto, porque eu estou em casa. Além do tempo, o estresse, O estresse, porque isso também. Aí você não... Se você não tá bem, você tá estressada, pra você cuidar de um filho, você não vai passar a melhor parte do que você é pra Aí ele, aquilo que você queria né? estar fazendo de bom, você tá estressada e não tá sendo legal, né? Aí eu peguei e deu certo. Esse esquema de conciliar, no fim, acabei... Mas foi assim, foi muito difícil chegar a uma conclusão de falar, olha, estou indo... E aí depois deu certo da gente conciliar tudo, mas assim, eu tive que tomar a iniciativa de falar desse jeito pra mim não dá mais, né? Sim. E aí de prestar Então você serviço. chegou pra sua chefe e falou isso, que às vezes a gente tem também Sim. esse bloqueio de falar, ai meu Deus do céu, né? Sim. Tenho medo, não quero estragar a carreira, aquilo que você tinha falado. né? Não, porque dá o medo mesmo, né? Então, assim, foi muito... Então, no seu caso, você chegou num limite. Cheguei Você num nem sabia limite. que você ia receber a proposta de trabalhar em casa. Não. Você simplesmente falou, tô fora, não Foi. consigo mais assim. Foi. Ai, que E aí, bom. aí eu recebi essa proposta e falei, não, a gente quer que você continue editando como uma pessoa, como prestando serviço pra gente, Sim. né? Eu não sou contratada mais, mas a gente quer que você continue, a gente gosta do seu trabalho. Aí eu fiquei super feliz, falei, adoro, a parte que eu adoro falar sobre esse assunto, enfim, eu quero falar sobre isso, focar na carreira, falar disso, vou escrever um livro sobre isso, enfim. Pra mim é super legal continuar, então foi um casamento, mas eu tava disposta a começar a abrir mão e tocar a minha vida de outra forma. E comecei a pesquisar. Claro que você não toma assim, estressei e fui. Não, eu fiz uma avaliação, conversei com meu marido, troquei uma ideia, falei, vamos fazer um planejamento financeiro, aí vamos ver o que eu posso fazer, vou ver o que eu posso fazer de outros trabalhos, fiz o projeto de um blog que vai entrar lá em maio, que é pra falar desse universo. Então eu fiz um projeto assim de trabalho, porque eu não me vejo não trabalhando, cuidando deles 24 horas, eu também não tenho esse perfil. Mas eu fiz todo esse projeto, mas também meti as caras, porque falei, bom, pode dar certo, pode não dar. Mas você deu o primeiro passo, né? Porque a gente fala, não vai, né? Se a gente não bater na porta, não vai acontecer nada, né? A gente tem que ir atrás, né? E é difícil, né, você tomar uma decisão, porque envolve muita coisa. É o que você falou, financeiro também. Financeiro, não dá assim, cansei, não quero mais brincar disso. Não, é assim. E além de tudo, uma carreira, você estudou pra isso, né? Claro. Você se dedicou a vida inteira pra isso, e daqui a pouco, muda tudo. Pois é. Não é fácil isso. Tem que dar, na verdade, o que eu vejo, eu até estou fazendo agora uma pesquisa com mulheres para entender, mulheres que conseguem conciliar a carreira e filhos de uma maneira feliz, assim, que estejam bem resolvidas. Então, vai ser o objeto do meu livro, até esse assunto. Eu assim, queria que você contasse um pouco, se pode contar. Posso. Eu tô na fase de pesquisa ainda, mas ele vai acontecendo esse ano. E aí o que acontece? O que eu quero contar nesse livro assim, é que é possível. O que acontece com a gente quando tem filho e tem carreira é que tudo muda. Então a sua vida era uma, vira outra. Então você passa por uma transformação muito grande. Então por isso que dá essa pane, assim, como é que eu vou dar conta de tudo e tal. Mas depois, os filhos, eles acabam sendo um motor para você ter sucesso. Porque primeiro que a gente dá uma motivação absurda. Você fala, o que eu quero ser para os meus filhos?
tanto de você falar, eu quero que eles tenham orgulho da mãe. Ah, tá. Quero ser um exemplo legal pra Quero ser um eles. exemplo. Ao mesmo tempo, assim, a vida que eu levo hoje, eu quero curtir meus filhos. As mulheres hoje, elas não querem mais deixar pra ter prazer, ser feliz, serem felizes quando elas aposentarem. Você quer ser feliz agora, você quer ter prazer agora, Lógico. você quer ter tudo acontecendo de gostoso agora, assim. Então, mas como é que você vai fazer isso, então, para conciliar? Então, os filhos são um chamado pra você ter mais qualidade de vida, porque eles te puxam pra você ter uma vida mais, né? Afinal de contas, eles querem brincar, É. eles aprendem uma coisa nova cada dia e a gente ou aprende ou relembra, né? Porque às vezes a gente esquece coisas, você né? Tão para, simples, você né? fica em outro mood, né, assim, com as crianças. E se você fica acelerando no trabalho, você não curte e você isso. pira porque, mas eu não tô cuidando dos meus filhos. Então, eles trazem outros elementos pra sua vida. Então, é legal dar uma parada e olhar tudo isso, assim, dar uma parada, nem que seja à noite, quando você tá lá, e falar, mas qual que é a minha configuração de vida hoje? O que funciona pra mim, né? E aí tem mulheres que falam, não, funciona, eu amo o que eu faço, eu não vou deixar de fazer por causa disso, então o que funciona, eu passar para meus filhos que o meu trabalho é muito importante, e eu vou, então assim, assume isso, e aí contrata põe numa escola legal, acredita naquilo e passa. Ah, não, eu descobri que minha carreira já não estava bem, e agora com os filhos isso ficou mais claro, ainda que não é o meu propósito trabalhar como funcionário da empresa, por exemplo. Então, toma coragem e faz uma mudança. Porque assim, se não tá legal pra você, uma hora o negócio Vai degringolar, vai né? degringolar. Quer queira ou e quer se você não, mudar, vai ter que dar certo, porque não é possível que você vai ficar fadada a ser infeliz. Claro. Então, quando alguma coisa tá errada, quando você tem filho, parece que fica mais claro, assim, o que você, quando não tá bom, quando tá. E aí, é isso que eu quero entender. Tô vendo as mulheres que conseguem juntar isso, que elas são mais bem resolvidas, assim, elas entenderam qual que é o papel delas, profissional e como mãe. Você vai perguntar o segredo pra elas, né? É. Ai, eu adorei esse livro. Não, eu quero saber o segredo, porque Lógico. assim, eu tô encontrando o meu, Claro. mas é uma descoberta, não é uma coisa bem, pronto, resolvi, então, sabe? É, o que a gente sempre fala, não é uma receita, né? Não é uma receita pra todo mundo. Não, Só que são histórias inspiradoras. E né? assim, uma coisa que eu acho que é pra todas, assim, não adianta você ficar no modo, na zona de conforto, no pause. Você tem filho, você tem tudo, pede pra você crescer. Então, assim, às vezes você vai ter que encarar umas coisas que estavam lá guardadas e que quando você não tinha filho não tinha tanto problema, assim. E você fala, tudo bem, eu não gosto tanto disso, mas deixa pra lá. Não, você vai ter que encarar. Então, já que você tem que encarar, que seja de uma maneira legal pra você ser mais feliz. Então, eu acho que é isso, assim, é achar como que as mulheres encaram isso, como que elas lidam com isso de uma maneira que elas conseguem dar salto, sabe? Eu vejo gente que, assim, que recebe promoções, mais promoções e é feliz numa vida empresarial e tem filho pequeno. O que ela fez com a culpa dela? A culpa dela. Ai, eu quero saber também. Então, eu acho que é um tema legal e eu acho que ninguém vai deixar de trabalhar pra ter filho. Ninguém vai deixar de ter filho, que é uma coisa tão bacana. Muito menos, Então, né? assim, já que vamos ter tudo isso, vamos ter de uma maneira gostosa. Sim, vamos fazer da melhor maneira da melhor possível. maneira e deixar o negócio mais leve, né? Essa coisa de ficar tudo muito pesado. Agora eu estou sofrendo. Ai, porque eu tenho filhos. Porque... Sabe, esse discurso, a gente se cansa dele. Parece que só de falar você já vai dando uma baixa, né? Então, o negócio é tentar maneiras. E claro, vai ter os dias que você fica mais estressada, mas tentar maneiras de fazer a coisa ficar mais leve. Tem dias que a gente fica mais estressada, mas em compensação, quando a gente não tinha filha, a gente também não sabia o que é ter esse amor que a gente aprendeu a ter, Pois o de receber não. também. Enfim, são coisas que se colocar na balança, É uma troca absurda, né? Que você a tem. gente só precisa descobrir o Eu acho que segredo. quem tem filho se arrepende. Eu acho que a gente fica mais sofrendo por. Mas Pode porque se eu devia- arrepender pela maneira como administrou isso, com isso. relação à vida dela, né? Isso que você falou, às vezes, tá trabalhando e tá infeliz, ou parou de trabalhar, tá em casa e tá infeliz. Então, pode ser por causa disso, mas não por causa da criaturinha, né? Não, você adora. E mais dá essa culpa, e também tem uma questão
de que até tem um livro que ainda não foi lançado aqui, mas logo mais acho que vai ser. É um livro de uma americana que foi estudar o comportamento das francesas. Ah, eu já vi. Acho que eu vi na Cláudia até isso. Foi isso, foi na Cláudia. Como que é? Os filhos delas são educados. São educados. E uma coisa que ela fala lá, que é mais do que até, além da educação, é o jeito que eles olham pra criança. Tem uma cultura meio americanizada. Sem deixar a criança ser a dona assim, da sua vida, né? Tem uma cultura americana assim que fica muito... eles são os reis e você tem que fazer tudo pela criança. E sua vida tem que girar em torno da criança. Não, as adolescentes, elas olham do jeito assim, eles fazem parte da nossa vida, da minha vida. Então, eles têm que vir um pouco mais pra minha vida do que eu ficar. E isso combina com essa coisa de carreira. Não, meu filho, ele é meu filho, eu tenho uma carreira, ele vai entender. Eu não vou parar, colocar minha vida, apertar o stop da minha vida pra só girar em torno dele. Não, você vai fazer os dois, você vai cuidar, você vai dar muito amor. Sim. Vai se dedicar, mas ao mesmo tempo você não vai parar sua vida. Porque o mundo não vai fazer isso por ele, né? Não vai fazer Então, se a gente ensinar vontade, isso pra ele, a gente tá ensinando errado. Porque quando você não tiver mais, o que ele vai encontrar lá fora não é isso, né? Porque às vezes fica uma coisa muito passional de o meu filho, eu tenho que cuidar, eu tenho que dar... Mas assim, tem uma frase que foi uma apresentação de uma escolinha da minha filha que a professora falou e eu não sei de quem é o autor, eu não lembro mais, mas eu até pedi pra diretora recuperar pra mim. Que assim, que você precisa de uma vizinhança inteira pra criar uma criança. E quando eu ouvi essa frase, eu achei que foi muito libertador pra mim, porque eu falei, que bom, quer dizer que não precisa ser só eu. Tirou a responsabilidade um pouco de mim. Tipo, é legal, sabe, ter outras pessoas, sabe, assim, compor a vida da criança de outras pessoas. Você não precisa ficar... Colocar na redoma e ficar olhando. Então deixa o marido fazer umas coisas. Libera pra babar um pouco, ela não vai tomar seu lugar, sabe, assim, e vai tentando... Pra você poder ter uma vida também. E pra eles também terem uma vida fora mãe e filho, né? Por isso que às vezes eu chamo eles de pessoinhas. Porque são, né? Então, às vezes, quando eles estão na escola, eu penso, lá na escola eles estão vivenciando aquilo, estão experimentando uma coisa nova, aprendendo no sentido literal, tudo bem, mas também é a experiência de vida. Não é? E você saber que eles estão tendo na sua vida também te dá a liberdade pra falar, poxa, por que eu não vou bombar na minha carreira, entendeu? Continuar, né? Por que eu vou parar tudo e falar, não vai dar mais? Claro que dá, assim, você vai ter algumas limitações, mas a gente ganha outras coisas. Dizem que as mulheres ficam até mais inteligentes depois que têm filhos. Eu acredito, porque a gente tem que construir tanta coisa que os neurônios devem trabalhar mais rápido. Tem que trabalhar mais. A gente já faz várias coisas ao mesmo tempo. Depois que vira mãe, então... Aí faz pelo bem ou pelo mal. Você faz. E também tem a história de que você fica mais produtiva. Porque como você tem o foco em voltar pra casa, cuidar do seu filho, quando você tá lá, você quer mais terminar logo. Você quer fazer, você se organiza mais, demanda ter uma organização melhor. Porque você não quer ficar lá. Você tem que ser mais prática. Né? Você tem que ser mais prática. Então, assim, você começar a lançar a mão do que você tem de benefício... Vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais possível, talvez. Não sei se mais fácil, mas mais possível. Que ótimo. Daniela, quando que as pessoas vão poder conhecer esse blog aí que você falou novo? Então, ele vai estrear em maio. Tá. E já tem endereço que a gente pode passar ou ainda é segredo? Então, ele tem um nome, mas o endereço ainda... Se você entrar, você não vai ver nada. Ele chama itmãe.com.br. Que chique! Itmãe a ideia é assim, porque é aquele conceito de it girl, que é uma pessoa que é referência. Então, assim, por que você também não pode ser uma pessoa bacana depois que você tem filhos, né? Não é uma coisa de simplesmente... Morreu para o mundo, agora virou a mãe. Não, eu posso ser uma pessoa que tem coisas bacanas e tal. Então, vai ser um blog que vai falar mais com a mãe do que vai falar com a mulher. Assim, o que eu faço com essa pessoa? Nova que nasceu. Depois não viver, né? Então, assim, o blog tá dividido em alguns canais, assim. Então, tem uma área só pra falar de criança, mas tem outra área pra falar de atitude, sabe? Desde de fazer coisas com o seu marido, de ter um momento de namorar, sabe? Assim, dar ideias, até como... você tem umas reflexões ali de vida de mãe, que é o que a gente tá conversando agora. Tem uma parte que vai ser de casa, que vai ser assim, sabe, desde a administração de babá e outros questões da vida doméstica. Sim. Pra essa mulher moderna, né? Porque quer não, a gente tem que continuar administrando. Continuar ou começar, né? Porque é isso que você falou. Às vezes quando a gente casa, a gente não precisa administrar tanto a casa, mas quando a gente tem filhos, a gente tem que fazer isso. Dividindo com o marido ou não,
É uma atividade nova. Sim, né? é uma atividade nova. Então, assim, ele vai ter uma parte só de roteiro baby friendly. Baby and kids friendly. Oh. Mas, assim, só pra falar, assim, a visão de uma mãe e de um pai, né? Quando em restaurantes e bares, assim, os lugares que, assim, pra você ter uma vida normal, você não precisa ir só aquele restaurante que é tipicamente pra criança. Assim, então, o restaurante tem um garçom muito legal, uma pizzaria que, poxa, eles dão massinha pro teu filho brincar. Pode ter um banheiro limpíssimo ali que você pode ter um trocador que você nem imagina numa lanchonete bacana, num lugar que tem um shopping gostoso. E destinos também de viagem. Sim. Então, também, assim, o blog é pra falar, você pode ter uma vida gostosa, não perder a sua identidade como pessoa, sem filhos, assim, você pode ter os seus filhos e ter uma identidade legal, assim, ter uma vida legal, que não é só abrir mão, é conciliar tudo. Continuar sendo a pessoa que a gente gostava, né? Que a gente era feliz, que você gosta e que não precisa falar que saudade não, dá pra juntar tudo. E aí esse blog vai ajudar, sabe, assim, deixar a vida, a parte da administração do lar mais fácil e dar ideias pra você conseguir conciliar essas outras partes da vida, tipo, um pouco de romance, que é bom, ou é o que algumas. E aí vai ter ideias pra sair com as crianças, enfim, vai ter um pouco de tudo, assim, pra. Que ótimo. Itimãe, então fiquem. Itimãe.com.br. Fiquem espertos em Espertas em maio. maio, mas a gente conta. Fim de abril sai a Cláudia Bebê Nova. Sai, Bebê Nova. E o livro? E o livro ainda vai demorar um pouquinho, ainda está nesse Elas processo. ainda não sabem se vão contar o segredo ou não. Eu ainda preciso convencer essas mães. Essas mulheres. Daniela, foi um prazer enorme. Obrigada pela sua presença, viu? Parabéns pelo trabalho e que você continue inspirando muitas mães. Obrigada. E para vocês que ficaram com a gente, muito obrigada. Tenham uma ótima semana e a gente se vê de novo terça que vem. Um beijo. Okay.